Você se considera corajoso o suficiente para conhecer em detalhes as histórias mais sinistras e os segredos que rondam as 10 casas mais assustadoras do mundo? Neste vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais nos mistérios e acontecimentos perturbadores que fizeram dessas construções o centro de lendas urbanas, investigações paranormais e pânico eterno. Se inscreva no canal, deixe seu like e venha mergulhar no terror sem volta. A mansão Winchester, localizada em San José, Califórnia, é um verdadeiro labirinto arquitetônico com 160 quartos, 2 salões de baile, 10.000 janelas, 47 lareiras, 6 cozinhas e inúmeras portas e escadas que levam a lugar nenhum. Sarah Winchester acreditava que era assombrada por espíritos de vítimas das armas da família e, por isso, construiu a casa incessantemente durante 38 anos, sem um projeto definido. A mansão tem características que servem para confundir os fantasmas, passagens secretas, quartos escondidos e janelas em formatos bizarros. Visitantes relatam ouvir sons inexplicáveis, como batidas de martelo à noite, risadas sinistras e portas que se abrem sozinhas. Há também o famoso Quarto Azul, onde se diz que Sarah realizava sessões mediúnicas para comunicar-se com os mortos e planejar novas construções. O Castelo de Bran, situado na Romênia, é um ícone do terror gótico e guarda uma atmosfera que mistura lendas, superstição e história. Embora nunca tenha sido comprovado que Vlad, o Empalador, tenha vivido lá, o castelo continua sendo associado ao famoso Drácula devido à geografia e ao folclore da região. Vlad era conhecido por punir seus inimigos de forma brutal, empalando-os e deixando seus corpos expostos como um aviso. Visitantes do castelo relatam ouvir passos ecoando nas torres vazias, ver sombras inexplicáveis e sentir um frio penetrante, mesmo em dias quentes. Há também uma série de passagens secretas e câmaras subterrâneas que nunca foram completamente exploradas. A atmosfera opressiva e as histórias de tortura e sofrimento fazem desse lugar um destino temido por caçadores de fantasmas e turistas em busca de emoções fortes, fazendo com que se torne um dos lugares mais intrigantes e assustadores da Europa. A casa de Amityville é um dos casos paranormais mais documentados da história. Ganhou fama mundial após o massacre de 1974, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou toda a sua família a tiros. Posteriormente, os Lutz, que compraram a casa, viveram ali por apenas 28 dias antes de fugir, alegando fenômenos sobrenaturais terríveis. Eles relataram vozes demoníacas, um quarto vermelho secreto no porão, aparições de figuras demoníacas e levitações durante a noite. Foi investigada por Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, que disseram ter sentido uma presença demoníaca no local. Desde então, várias pessoas que visitaram a casa ou moraram lá relataram fenômenos estranhos, como odores inexplicáveis, mudanças de temperatura e sombras se movendo pelos corredores. Fotografias e gravações feitas por especialistas mostram vultos e figuras estranhas nas janelas. Até hoje, a casa continua a atrair a curiosidade de visitantes e estudiosos do sobrenatural, com muitos afirmando que o mal ainda espreita por seus corredores. A Vila de Vecchi, conhecida como a Casa do Fantasma da Itália, nos Alpes italianos, foi construída em 1854 pelo Conde Félix de Vecchi como uma casa de férias. No entanto, uma série de eventos trágicos começou a assombrar a propriedade. O conde encontrou sua esposa morta de forma brutal e sua filha desaparecida, em luto, tirou sua própria vida pouco tempo depois. A vila caiu no esquecimento e foi abandonada, mas isso não impediu que ela se tornasse uma lenda. Relatos de pessoas que se aventuraram por lá incluem vozes chorosas e uma figura feminina observando das janelas. No interior, a arquitetura degradada com pichações e símbolos estranhos apenas aumenta o clima de terror. Há rumores e lendas locais onde afirmam que grupos ocultistas realizam rituais ali até hoje. Sua atmosfera é descrita como opressora, com silêncio que parece amplificar qualquer som, até o da própria respiração dos visitantes, o que torna cada movimento e eco mais sinistro. Borley Rectory foi construída em 1863 e rapidamente ganhou fama como a casa mais assombrada da Inglaterra. O local abrigou uma série de padres e suas famílias, mas o que mais chama atenção são as aparições de uma freira fantasmagórica que se diz ter sido murada viva no local como punição por seu relacionamento amoroso com um monge. Relatos incluem sons de sinos que tocam sozinhos, passos, vozes sussurrando orações em latim e até mesmo objetos que voam pela casa. Harry Price, um famoso investigador paranormal, conduziu uma série de estudos no local na década de 1930 e concluiu que a casa era um verdadeiro foco de atividade paranormal. O incêndio que destruiu a casa em 1939 não pôs fim aos fenômenos. O local continua atraindo curiosos, e os relatos de atividades estranhas não cessaram, tornando Borley Rectory um símbolo de assombração, mistério, aparições e fenômenos inexplicáveis.
O Château de Brissac, na região de Loire, é um dos castelos mais altos da França e conhecido pela assombração da Dama Verde, que era Charlotte de Brézé, assassinada por seu marido Jacques de Brézé ao ser pega em adultério. Ela é vista frequentemente vagando pelo castelo, especialmente na torre onde foi morta, vestindo um vestido verde e com um rosto que assombra com olhos negros e vazios. O castelo possui quartos históricos onde as aparições são mais frequentes, com testemunhas relatando sons de gritos abafados e passos em áreas desertas. No entanto, o castelo continua aberto para visitas e eventos, o que só adiciona a sensação de contraste entre beleza e horror. A experiência de cruzar com ela é tão intensa que muitos hóspedes afirmam sentir um frio penetrante e um desconforto profundo que persiste mesmo após sair do local. Monte Cristo Omestiad é uma mansão vitoriana localizada em Juni, Nova Gales do Sul. Construída em 1885, é considerada a casa mais assombrada da Austrália, com uma história de tragédias, incluindo o assassinato de uma governanta grávida, a morte acidental de uma criança que caiu da escada e o estrangulamento de um bebê na antiga casa de hóspedes. Elizabeth Cravley, a matriarca, teria se trancado em casa por 23 anos após a morte do marido, saindo apenas uma vez até falecer. O atual proprietário relata inúmeras experiências paranormais, incluindo figuras de sombras, vozes chamando seus nomes e objetos que se movem sozinhos. É um destino popular para investigações paranormais, e a sensação de desespero e tristeza é quase palpável para quem se atreve a passar a noite ali. Uma das manifestações mais sinistras é a aparição de Elizabeth, descrita como uma figura etérea com um olhar severo. O castelo de Lippe, na Irlanda, é famoso por sua história sombria e intensa atividade paranormal. Construído no século XIII, o castelo já foi palco de tragédias brutais, incluindo o assassinato de um sacerdote por seu próprio irmão durante uma missa, na Capela Sangrenta. Esta capela, junto com o Quarto Sangrento, um espaço secreto descoberto com um poço cheio de ossos humanos, é considerada um dos pontos mais aterrorizantes do castelo. O castelo também é conhecido pela presença do Elemento, uma entidade grotesca com olhos negros e cheiro de enxofre, que muitos acreditam ser uma manifestação do sofrimento acumulado no local. Além dele, há relatos frequentes de damas de branco vagando pelos corredores, figuras sombrias e até um homem decapitado nos jardins. Fenômenos como sons de passos, gritos e quedas repentinas de temperatura são comuns. Hoje, o castelo atrai caçadores de fantasmas e curiosos em busca de experiências sobrenaturais, consolidando sua reputação como um dos lugares mais assombrados do mundo. A floresta Aokigahara, aos pés do Monte Fuji, é famosa por ser um lugar de suicídios e está repleta de cabanas abandonadas que muitos acreditam serem portais para o mundo espiritual. As árvores densamente compactadas criam um silêncio aterrador, interrompido apenas por ventos que parecem sussurrar palavras incompreensíveis. As cabanas espalhadas na floresta são muitas vezes encontradas com objetos pessoais deixados para trás por visitantes que nunca retornaram. Relatos de vozes e figuras pálidas à distância são comuns, e a floresta é tão desorientadora que quem entra sem preparação pode nunca mais encontrar a saída. É um lugar sagrado e ao mesmo tempo temido, com uma reputação que atrai curiosos e caçadores de fantasmas de todo o mundo. A La Laurie Mansion, em Nova Orleans, tem uma das histórias mais macabras. No século XIX, Madame Delphine LaLaurie era uma socialite famosa, mas dentro de sua mansão, ela escondia um verdadeiro horror. Após um incêndio, os bombeiros descobriram um sótão onde escravos eram mantidos em condições horríveis, presos em correntes e torturados de formas indescritíveis. Hoje, a mansão é uma atração turística, mas muitos visitantes relatam ouvir gritos de agonia e ver sombras nos cantos escuros dos corredores. Ela foi investigada por vários programas de TV de paranormalidade, e a sensação de desespero impregnada no lugar é algo que assusta mesmo os mais céticos. Essas casas e lugares são mais do que construções, são verdadeiros monumentos de tragédia, medo e mistério. Agora que você conhece essas histórias em detalhes, diga nos comentários qual delas mais te deixou com arrepios. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama histórias sobrenaturais. Nos vemos no próximo vídeo.